Celebrado por adultos e crianças há décadas no exterior, o Halloween vem ganhando cada vez mais popularidade no Brasil. A decoração para o Halloween está atingindo níveis de exuberância assustadora, transformando residências em palcos macabros. Toda essa evolução tem gerado preocupações e inquietações nas mídias e por parte de alguns líderes religiosos que afirmam que se trata de um evento pagão e que pode estar relacionado com ideias satânicas. Curiosamente, muitos acreditam que as tradições do Halloween têm raízes mais profundas do que se imagina. Algumas teorias apontam que as origens podem estar ligadas a rituais pagãos antigos, onde acreditava-se que as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se dissipavam nessa data. E as perguntas são: o que a Bíblia nos fala a respeito? Por que não devemos celebrar o dia 31 de outubro? E quanto às crianças que celebram? É o que veremos mais adiante. Neste vídeo, vamos abordar também assuntos extremamente intrigantes e suas possíveis influências, sendo ainda mais intrigante quando confrontado com a maneira de como tudo isso vem sendo celebrado e comemorado no mundo. Entretanto, o que realmente surpreenderá são os motivos pelos quais você e seus filhos não devem celebrar esta data. E o que de fato significa o Halloween? Na verdade, a origem da palavra Halloween está associada à expressão All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Essa celebração é observada no dia 31 de outubro, um dia antes do feriado católico de All Saints Day, Dia de Todos os Santos, que ocorre em 1º de novembro. A palavra Halloween tem suas raízes nas tradições celtas antigas e na cristianização posterior dessas práticas. No passado, o povo celta comemorava o festival de Samhain no final de outubro, marcando o fim do verão e o início do Ano Novo Celta. Com a cristianização, a Igreja Católica incorporou elementos das celebrações celtas ao estabelecer o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro. E a noite anterior, 31 de outubro, passou a ser conhecida como a Véspera de Todos os Santos, All Hallows Eve, que eventualmente se transformou na palavra Halloween. No passado, os celtas, povo que habitava várias regiões da Europa, incluindo regiões que hoje correspondem à França, Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha e Portugal, celebravam festivais de outono. Eles reverenciavam a natureza e adoravam o Deus Sol, praticando rituais guiados pelos druidas, sacerdotes considerados guias espirituais e adeptos da magia. Simultaneamente, os romanos realizavam o festival de Pomona, honrando a deusa das frutas. Durante essas celebrações, ofertavam maçãs e nozes em agradecimento pelas colheitas, com aspectos místicos e a presença de espíritos e bruxas. Essas tradições celtas e romanas, ao longo do tempo, se mesclaram, influenciando o desenvolvimento do Halloween moderno. Elementos como fogueiras, oferendas, festividades e rituais, herdados dessas práticas antigas, se misturaram para moldar o que conhecemos hoje como o Dia das Bruxas. A famosa prática trick or treat, do gostosuras ou travessuras, tem suas raízes na Irlanda. E qual o significado da brincadeira de Halloween? Essa tradição, que remete a pedidos de doações em trajes peculiares durante rituais celtas associados à deusa Mucola, traz uma aura que, na verdade, não é adequada para as crianças. As origens obscuras e as práticas ligadas à crença de apaziguar espíritos malignos podem ser perturbadoras e inadequadas para um ambiente infantil. É importante considerar cuidadosamente o que é apropriado ao introduzir ou discutir tradições que contêm uma conotação tão sombria. A prática das lanternas de Jack carrega consigo uma narrativa bastante sombria e pouco adequada para o ambiente infantil. A lenda associada a Jack, o pacto com o diabo, transmite uma história intrincada,
repleta de elementos perturbadores. Introduzir tais conceitos, ligados a uma origem obscura e pactos demoníacos, não é saudável para crianças em nenhum contexto, principalmente em celebrações festivas. É importante considerar o teor e o contexto das tradições ao compartilhá-las com os mais jovens. E o que a Bíblia fala diante de tudo isso? Atualmente, há um aumento significativo do interesse em práticas ocultistas, como quiromancia, astrologia, cartomancia e necromancia, que se tornaram parte integrante da cultura, frequentemente enaltecidas pelos meios de comunicação. Essas práticas prometem prever o futuro, algo que é reservado somente a Deus. Essa variedade de práticas ocultistas contribui para a crescente popularidade do Halloween, amplamente divulgado até mesmo em escolas brasileiras. No Brasil e globalmente, até mesmo as crianças são expostas a aspectos ocultistas, como exemplificado pela série infantil de sucesso, cujo personagem principal é um bruxinho, líder em vendas na categoria infanto-juvenil em todo o mundo. A celebração do Halloween, intimamente ligada à necromancia, comunicação com os mortos, é desaprovada pela Bíblia Sagrada. A crença espírita de que os mortos são mensageiros capazes de trazer orientações ou avisos é associada a essa festividade. Aqueles que, mesmo por diversão, buscam essas conexões devem compreender que tais manifestações não são provenientes de espíritos dos mortos, já que os falecidos não estão disponíveis para serem evocados. Em Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Imperceptivelmente, as crianças têm sido envolvidas por uma rede de dados enganosos e malignos, muitas vezes disfarçados sob a fachada de uma diversão inocente. Com efeito, não é surpreendente, pois as Escrituras Sagradas mencionam em 2 Coríntios 11, 14 e 15 que Satanás se disfarça como um mensageiro celestial. E quanto a estas práticas, o que Deus declara em sua palavra? Em Isaías 8, 19 e 20, diz o seguinte: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Em 1 Coríntios 10, 20 a 23 diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nos dias atuais, observamos uma marcante inclinação, inclusive dentro da comunidade cristã, para adotar os costumes e valores do mundo como algo natural. É essencial compreender a batalha espiritual intensa em curso, na qual o nosso oponente emprega estratégias incrivelmente sutis para enganar os fiéis seguidores do Senhor. A Bíblia adverte que nos últimos tempos a maldade se propagará, evidenciando a clara distinção entre os que seguem um caminho espiritual e aqueles que não o fazem. A tomada de posição é um desafio para muitos, levando-os a encarar tudo como uma questão de relatividade. Contudo, as Escrituras são explícitas ao alertar sobre o que é detestável aos olhos do Senhor. Deus requer da sua congregação uma postura firme para que nossa identidade seja claramente definida diante do mundo. O profeta Isaías declara: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Que compreendamos que manifestar a glória divina neste mundo demanda um sacrifício significativo. É vital unirmos forças com nossos filhos
para que eles compreendam não se tratar apenas de confrontar valores culturais, mas de adotar uma postura cristã consciente de resistir à influência e corrupção dos princípios deste tempo. Somente assim seremos identificados pelo mundo como uma voz profética impactante nesta era. Nos ajude compartilhando esta mensagem e deixando seu like, para que esta mensagem de alerta seja enviada ao máximo de pessoas possíveis. Escreva nos comentários: Senhor, proteja minha família todos os dias, e até o próximo vídeo.